Olá pessoal, tudo bem? Noite de terça-feira, 3 de setembro. Hoje tivemos debate em Passo Fundo, no Grupo Urapuru, com os candidatos a prefeito de Passo Fundo, Ayrton Dipp, do PDT, Márcio Patucci, do PL e Pedro Almeida, do PSD. Bom, as minhas reflexões sobre o debate, como foi o título desta análise, não são as melhores. É uma espécie de mais do mesmo, listagem verbal do plano de governo ou do plano que está na propaganda política. O Pedro Almeida falando que fizemos muito, mas não fizemos tudo. Aquela velha história, elencando as coisas que foram feitas desde o primeiro mandato do governo Luciano. Parece que é uma coisa só. Uh, Ayrton Dipp, com essa união com o PT, com um discurso altamente esquerdista, ao meu ver, e Márcio Patucci tentando acertar o passo, né, na briga retórica contra Pedro Almeida e um pouco contra o Dipp, mas está ainda difícil de acertar. Mas a gente está no início da campanha e talvez os candidatos entrem. Talvez a coisa melhore para os candidatos. Mas eu mantenho a minha previsão, antes do início da campanha eleitoral, que essa eleição tem favorito. Foram feitas 3 perguntas no início do debate para os candidatos. O Dipp respondeu sobre mobilidade urbana. Ele respondeu o básico, desafogar o trânsito, lembra do contrato do BID de 20 milhões de dólares. E aí ele solta essa pérola, que precisamos avançar na acessibilidade do pedestre, o pedestre tem que ter prioridade, especialmente as pessoas com deficiências, as mulheres, as crianças, na zona central. O que é isso? O pedestre tem diferença no sexo? Eu não sei se ele tem isso decorado, se é um texto já preparado para responder esse tipo de pergunta ou ele se perdeu no caminho, né? Mas vocês vão ver que mais para frente ele fala a mesma coisa sobre outro tópico, né? E ele tem aquela esperança de melhorar o transporte público e com isso as pessoas vão deixar de usar carro e vão usar ônibus, né? Ele não é o único a pensar assim na cidade. O Patucci, quando fala de segurança, ele continua perigosamente, ao meu ver, defendendo a Guarda Armada. Que a Guarda Armada, pessoal, tem um apelido de Polícia Municipal, né? Não é uma coisa muito bem pacificada legalmente, né, no Brasil. Não se sabe bem ao certo o que pode e o que não pode fazer a Guarda Armada. Seria só para proteger bens públicos, né, como se fosse uma vigilância privada, mas da prefeitura, para defender as praças, os imóveis da prefeitura, todos os prédios públicos, no caso. E o Patucci, ele fala de um jeito que parece que a Guarda Municipal Armada seria mais uma polícia em Passo Fundo, ajudando o trabalho das outras forças, né? É um pouco complicado, é bem arriscado para ele defender essas ideias, e eu não sei se fosse feito um debate só com o pessoal da segurança, ele sairia bem. Não esquecendo que no outro lado, o vice do Pedro Almeida vem da Brigada Militar e sabe muito sobre o assunto, né? Isso é muito perigoso. Eu não vou dizer corajoso, mas é perigoso, né? É arriscado demais defender tanto essa pauta assim. Ele poderia dizer que vai tentar melhorar a segurança através da tentativa de implementar uma guarda armada, é, mas não. Ele, do jeito que ele fala, realmente vai ter uma polícia nova em Passo Fundo. E outro ponto, até que eu fiquei assim, meio abismado com a retórica do Patucci, é que na hora que ele está defendendo a questão da guarda armada, ele cita uma coisa que foi muito falada hoje em Passo Fundo, né? A questão do estupro de vulneráveis. Ele diz que tem um índice, não diz de onde vem o índice, que Passo Fundo é uma das cidades com maior índice de estupro de vulneráveis, né? E ele dá a entender, joga na mesa essa questão, e que falta policiamento perto das escolas, por isso que esses crimes acontecem. Quer dizer que se tivesse mais segurança e mais uma polícia, isso seria minimizado. Só que ele esquece de dizer que, ou não sabe, que a maior parte desse crime acontece dentro de casa, né? A questão do estupro de vulnerável é uma coisa muito séria que envolve muitos outros departamentos, conselho tutelar, as escolas monitorando os alunos com problema, né, acompanhamento. Isso é uma coisa muito complicada. Quando o crime acontece, olha, já vem lá do passado a desgraça na família. Salvo esses crimes de estranhos, né, que atacam adolescentes, crianças, mas a maioria mesmo está dentro da família.
Então, eu acho que o Patusso deveria cuidar mais na hora de jogar na mesa coisas com dados tão difíceis. Sorte dele que ninguém rebateu isso, né, no debate. O pessoal estava mais preocupado em falar da própria pauta do que realmente atacar hoje, né, pelo menos nesse setor aqui. Aí, para o Pedro Almeida, no início, ele foi indagado sobre habitação. Ele gastou a maior parte do tempo dele falando sobre regularização de imóveis, né, parte documental. E disse que agora que a prefeitura tem recursos no novo mandato, ele fará casas populares no Záquia, que chamou de novo Záquia. Pois é. Aí, outra coisa bem interessante, ah, teve uma pergunta sobre castração animal, o programa É o Bicho. Né? O Pedro perguntou para o DIP. Outra coisa que é típica em debate, o candidato faz uma pergunta para o oponente, na esperança que ele responda alguma coisa mais ou menos na réplica, ao invés de discutir o que foi respondido, o candidato aproveita para lançar a própria pauta ou reforçar o próprio assunto que ele queria falar. Então, é usar o oponente de escada. Isso é uma coisa muito legal e se usar bastante fica muito ruim. Mas, enfim, o Pedro Almeida perguntou para o DIP sobre se ele continuaria com o programa EOBISH, que é um programa de castração e atende o pessoal da proteção animal e tudo mais. Aí o DIP foi bem aqui na resposta, ele disse que projeto que vira política de Estado tem que ficar, né? E aí, como eu disse antes, ele repetiria aquela questão da mulher e criança, aqui falando de proteção animal, falando de castração de cães e gatos, eu acho. Ele fala, nessas áreas de meio ambiente, isso é fundamental para a qualidade de vida do Passo Fundense, além da proteção do meio ambiente. Nós estamos tratando de saúde das pessoas, das mulheres, das crianças. Olha só, o assunto é castração animal, ele, né, veio com saúde das pessoas, das mulheres, das crianças, que precisam dessas prevenções. E na réplica citou o Pedro Almeida, na réplica dessa conversa com o DIP, ele citou o vereador Colucci e elencou diversas ações de proteção animal. Ou seja, o vereador Colucci ganhou uma propaganda gratuita dentro do debate dos prefeitos. Né? Então, ficou estranho o DIP repetindo a questão das mulheres e crianças na saúde das pessoas. Tudo bem que, assim, um argumento que pode se desenvolver ao longo de muitas questões, que ter um animal de estimação pode ser uma questão de saúde, até saúde mental para quem precisa. Tem estudos aí que apontam que os cães são quase uma terapia para as pessoas que precisam, mas pô, aqui no debate não dava para ir tão longe assim, né? Mas enfim, continuamos. Aqui outro ponto interessante. Patusso perguntou para o Pedro o que ele deixou de fazer nesses 4 anos. Uma pergunta boa, né? Já que ele vive dizendo que não fizemos tudo. Ele não respondeu, né? Ele elencou algumas ações na área de logística, mas algumas coisas que foram feitas pela prefeitura. O Patusso botou na mesa a questão complicada e perigosa da criança que morreu recentemente no hospital municipal, no meio do debate ali, nessa questão. O Pedro fez papel de ofendido e atacou o Patusso na questão pessoal, dizendo que ele, como advogado, deveria saber mais sobre o processo e tudo mais. Mais pra frente, o Patusso pergunta sobre saúde, né, que foi para a DIP, que responde coisas gerais sobre o programa de governo dele, e Patusso devolve na réplica atrasos e seu plano de gestão plena da saúde. Outra coisa bem arriscada, eu já expliquei em outro vídeo, procurem, sobre a gestão plena da saúde. Aí o DIP revela no debate que o Stobe, não sei se revelou em outro lugar, na propaganda, ou algum evento público, mas aqui no debate ele revelou, aparentemente em primeira mão, não sei, que o vice será o secretário da Saúde, médico Júlio Stobe. Depois desses destaques, pessoal, foi um bate-bola de coisas que eu vou fazer, ou que eu fiz, que vocês podem imaginar muito bem. É só ler os programas de governo ou acompanhar a propaganda eleitoral, as ideias dos candidatos e a relação de coisas que foram feitas pelo Pedro. No final do debate, a pergunta era sobre o orçamento da prefeitura, que será de 1,2 bilhão de reais para 2025, e o que o candidato respondesse a essa questão do orçamento e colocasse também as suas considerações finais. Quando o Patusso responde, ele foi o primeiro a responder, ele não fala sobre 1,2 bilhão, mas ele soma a estimativa dos anos do próximo mandato, dá 5,4 bilhões, mais ou menos,
e fala sobre investimentos em diversas áreas, elenca várias coisas que a prefeitura tem que gastar, onde a prefeitura tem que gastar dinheiro, e aí fala no meio da resposta que a maioria será gasto em educação. Como assim, Patucci? Não é bem assim que funciona a coisa, né? O DIP lembra que pegou a prefeitura com um orçamento bem baixo, que era menor que algumas empresas de Passo Fundo, acho que é o PF, São Vicente, ele citou, e fala sobre projetos e onde vai gastar e tudo mais. Na vez do Pedro, para encerrar o debate, foi a última resposta da última pergunta do debate, ele não responde sobre orçamento e elenca várias coisas de novo que foram feitas no governo. E no meio da resposta ele fala mais ou menos assim, que diferente de outras cidades, onde há desvio de verbas, coisas ruins em relação ao gasto do dinheiro público, aqui não aconteceu nada. Estranha essa resposta aí. E cito o Luciano, em um momento ele fala que nós criamos o programa Bairro a Bairro, foi criado na gestão do Luciano, Bairro a Bairro, né? Eu não sei o que significa esse nós, se é o nós, ele agora, e aí ele não foi correto, ou ele enquanto parte do grupo do Luciano, aí está correto. E encerra o debate com o indefectível, como diria Lobão, nós fizemos muito, mas não fizemos tudo. E larga mais falas básicas e encerra o debate. Pois bem, o debate foi mediano, muita troca de figurinha, muita coisa mais do mesmo, poucos ataques, poucas defesas, e onde algumas bolas ficaram picando, ninguém chutou. Então, meus amigos, até o próximo debate. Eu estou muito curioso com o debate dos vices, como isso vai acontecer, né? E é claro que farei reflexões sobre esse debate também. Então, até a próxima, meus amigos, e continuem na nossa audiência.